Olá, queridos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos na nossa terceira e última edição do programa de Educação Cristã Continuada do ano de 2021. E nessa última edição, nesses últimos 7 domingos, nós estaremos nos valendo do tema O Evangelho de Cristo. É uma mensagem do amor divino para a alma do ser humano. Lembrando que nós já tivemos 2 edições anteriores, nas quais nós falamos na edição 1 sobre o Ministério da Reconciliação, dando fim ao mistério da iniquidade, e na edição 2 nós falamos sobre a comunidade dos Filipenses, Filipenses, uma comunidade cristã exemplar. E a ideia com essas 3 edições do programa de educação cristã é nós proporcionarmos uma reflexão que nos leve a um amadurecimento e a um entendimento do que seja, do que é na realidade o Evangelho, do que é ser o corpo de Cristo, do que é a palavra de Deus, todos esses conceitos, todos esses fenômenos de uma forma desprendida da institucionalização e do molde dogmático e religioso que deram a esse grupo que pertence agora a Jesus, que é o Cristo manifesto em carne, ou seja, o próprio verbo, a própria voz, a própria palavra de Deus, como uma resposta, como uma orientação, uma direção, uma completude para a humanidade que se encontra aí em meio à escuridão. Então a ideia é essa, nós evoluirmos, crescermos de um entendimento simplório, religioso, institucional, de igreja para comunidade e de uma religião para o Evangelho e do texto e do livro para a palavra, tá ok? Então nessa última edição nós estaremos trabalhando muito fortemente isso. Todos os seminários e estudos que nós fizemos anteriormente, incluindo as 2 últimas edições, elas nos prepararam para a aplicação deste tema agora e dessa reflexão. Nós estaremos trazendo assuntos dentro desse tema, assuntos cruciais para a vida cristã, de acordo com o Evangelho que Jesus trouxe, de acordo com a palavra de Deus, ok? Então nós já falamos na primeira lição sobre a redenção e o ministério da reconciliação, isso tudo à luz do Evangelho, puro e simples como ele é, de acordo com o que Jesus trouxe, os primeiros discípulos também fizeram. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade falando sobre o novo nascimento, que dentro da instituição e de um esquema dogmático religioso do cristianismo, nós entendemos como batismo, batismo nas águas e batismo no Espírito. Então a ideia aqui é a gente apresentar não o ritual, mas o fenômeno nascer de novo, o fenômeno do novo nascimento, o nascer da água e o nascer do Espírito, que está dentro da mensagem de Jesus, do Evangelho de Jesus, que é o que faz parte dessa expansão do corpo de Cristo, da manifestação do reino de Deus na face da terra. Porque esse fenômeno, quando a comunidade cristã passou a ser institucionalizada e virou igreja instituição, religião, cristianismo, o fenômeno do novo nascimento acabou virando um ritual. O ritual do batismo nas águas para inclusão na igreja. E o ritual do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção
ou como uma completude, né, uma confirmação para que a pessoa possa ser direcionada dentro das atividades dessa igreja institucional a exercer algum cargo ou alguma função. A ideia com a lição de hoje é a gente explicar à luz do Evangelho de Cristo e da Palavra de Deus o fenômeno do novo nascimento, o que é nascer da água e o que é nascer do Espírito, né? O que é ser batizado com a água e batizado com o Espírito Santo e com o fogo. Nós vamos tomar como base o Evangelho de João, capítulo de número 3, mas é claro que a gente vai fazer menção a outros textos, mas a ideia é passar de uma forma bem simples esse fenômeno, como ele é, de acordo com a simplicidade mesmo do Evangelho e um ensinamento sadio, puro, sem mistura, que é o que Paulo chama de sã doutrina, ok? Então, vou terminar esse áudio aqui agora, de introdução, e nós já vamos entrar na leitura do texto e depois já dar uma explicação sobre, fazer a exposição do fenômeno, né? E também do fenômeno do nascer de novo, e simbolizado aí, né, na água e no Espírito Santo, ok? Beleza, pessoal, então antes da gente fazer a leitura do texto do Evangelho de João e a gente falar sobre o novo nascimento, o novo nascimento, nascer da água do Espírito, ou que Jesus vai falar, né, no Evangelho, João vai falar, Mateus vai falar no capítulo 3, versículo 11, né, ser batizado na água e no Espírito Santo com fogo, que é o que João Batista fala e Mateus narra. É importante a gente entender que o livro, né, as escrituras que compõem o livro chamado Bíblia usam muito metáforas, né, e o uso de arquétipos e de símbolos é muito grande. E é importante a gente entender o que é uma arquetipia e o que é uma simbologia, o que é um arquétipo e o que é um símbolo. Para quê? Para que na hora que nós formos fazer a interpretação do texto, nós possamos compreender o que o texto está passando. E aí então a gente conseguir ter um entendimento, né? Abrir a nossa mente para um entendimento dentro da simplicidade da luz do Evangelho, do que seja o que está sendo dito lá no texto, tá ok? Então, o que seria um arquétipo? Né? Um arquétipo é algo que está numa dimensão espiritual e que é compreendida a partir de elementos ou fenômenos naturais, né? No nosso entendimento aqui. Então, por exemplo, né, vinculando a arquetipia aqui ao texto que a gente vai ler, o nascer da água e do Espírito, ou o novo nascimento, ou batismo, é o arquétipo. Tá? Por que arquétipo? Porque eu posso usar diversos meios para expor um sentido. Tá? Então, o que a gente está falando? Qual é o assunto que a gente está falando? Nascer de novo. Um novo nascimento, um nascimento diferente daquele que a gente já está acostumado. É a conversa de Jesus com Nicodemos, narrada no Evangelho de João. Então, o novo nascimento, esse nascer de novo, é nascer espiritualmente. Porque nós já nascemos fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Embora nos tenha sido dado o espírito, o fôlego de vida, muitos não vivem, não têm vida espiritual. Porque vida espiritual só se tem mesmo em comunhão com Deus. E quando o ser humano ele tem uma reconciliação com Deus, ele nasce espiritualmente, porque ele estava afastado do divino, afastado do propósito, afastado da vida. Ele estava vivendo somente uma vida natural, normal, emocional, psíquica, mental, mas espiritualmente
ele não tinha vida. Ele passa a ter vida quando ele encontra essa vida em Deus, essa vida de Deus que o completa em Cristo Jesus, pelo Espírito que é dado. Então, esse fenômeno, ele aparece nessa arquetipia: nascer de novo, batismo, novo nascimento, nascer espiritualmente, tá? A gente está vendo que a gente está usando várias formas, vários meios de explicar a mesma coisa. Então, isso é uma arquetipia. Agora, esse fenômeno que está dentro dessa arquetipia de nascer espiritualmente, o novo nascimento, ele se vale de dois símbolos, que é a água e o Espírito. Na conversa de Nicodemos com Jesus, Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito. E no Evangelho de Mateus, João também vai falar que ele batiza com água para arrependimento de pecado, mas virá outro após dele maior do que ele, do qual ele não é digno nem de pegar na sandália que ele calça, e esse seria o que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Então aqui são símbolos que estão sendo utilizados para trazer um entendimento de algo de uma forma mentalmente compreensível. Tá? Então o uso de arquetipia e de simbologia é forte aqui nessa conversa de Jesus, e Jesus só se vale disso porque ele está falando com Nicodemos, que é um religioso e que só entende esse tipo de linguagem. Então, muitas das vezes, para a gente falar com uma pessoa e a pessoa conseguir entender o que a gente está falando, a gente tem que se valer de uma linguagem que esteja num nível compreensível. E daí a gente usa arquetipia, a gente usa simbologias, a gente usa metáforas, numa linguagem em que a pessoa consiga compreender o que a gente está querendo passar, né? Que fenômeno, que conceito, que mensagem a gente está querendo passar. E aqui, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, em várias outras partes das Escrituras, a gente vê o uso de arquetipia e de simbologia. Então, uma vez que a gente já entende agora o que é arquetipia e o que é simbologia, eu vou fazer a leitura do texto e logo após a gente vai ver esse fenômeno, né? Esse fenômeno arquetípico que é o nascer de novo, o novo nascimento, simbolizado na água e no Espírito, ou na água e no Espírito Santo e com fogo, tá ok? É muito mais simples do que a gente aprendeu na instituição, é muito mais simples do que a gente aprendeu no cristianismo, é verdadeiro, é fiel, é sólido, é menos complicado do que deixaram ele, tá ok? Então vamos fazer a leitura do texto e logo após a leitura do texto eu já entro com outro áudio explicando esse novo nascimento na primeira simbologia e o novo nascimento na segunda simbologia, tá? Vamos para o fenômeno arquetipificado aqui, né, como um arquétipo de novo nascimento, que a gente também poderia chamar de batismo ou nascer de novo, né? Tá, então vamos lá. Evangelho de João, capítulo número 3, versículos do 1 até o 21, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui está o fenômeno, nascer de novo, né? Essa é a arquetipia. Arquetipia de quê? De um nascimento espiritual, do nascimento de uma parte que compõe o ser humano que não é viva. O ser humano é vivo na alma, é vivo no corpo, mas no espírito está mortificado porque está afastado de Deus, da vida, da verdade, né? Que vem através do Evangelho, através de Jesus. Versículo de número 4.
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui a gente vê os dois símbolos utilizados para explicar o fenômeno. Que símbolos? Água e Espírito. Espírito com E maiúsculo, porque simboliza o Espírito Santo. Não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo. Um vento, um mover, um fenômeno vindo diretamente do divino, tá? Para o ser humano. Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou seja, não consegue visualizar, compreender, perceber, participar do reino de Deus. E o reino de Deus é a sua vontade, o seu propósito. Tá entendendo como é que é a arquetipia e a simbologia? Símbolos são elementos específicos para explicar um sentido. E quando se fala de um fenômeno numa linguagem humana, um fenômeno transcendental numa linguagem humana, é o arquétipo. É o que a gente está vendo aqui, né? O reino de Deus é um arquétipo. Arquétipo de quê? De vida com Deus, de propósito, de comunhão com Deus, de viver o propósito divino, a vontade divina, a missão de vida, a vida de verdade, uma vida completa, plenitude, diferente do reino humano, que é um governo egoísta, individualista, dominador, tá? E os elementos que são usados, água e o Espírito. O que é nascido da carne é carne, ou seja, aquilo que nasceu naturalmente é natural. E o que é nascido do Espírito, e aí o sobrenatural, né, é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, ou seja, com arquetipia e com simbologia, e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais de maneira aberta? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Mais arquetipia e mais simbologia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, simbologia, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, simbologia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, arquetipia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tá? E aqui uma coisa importante do que a gente está trabalhando nessa edição. A mensagem que aquele que é redimido, que é reconciliado, que é nascido de novo, traz consigo é a mensagem de salvação. É a mensagem de resgate e não de condenação, não de ameaça, tá? Quem crê, versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí é com a pessoa, não é com quem anuncia a mensagem, não é com quem fala. Não foi nem mesmo com Jesus enquanto ele estava encarnado, né? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui, mais um parêntese aqui para ser aberto, só mesmo Deus e as pessoas é que sabem quem é mal, quem pratica o mal, quem faz o mal e quem pratica a verdade, tá? Então aqui Jesus deixa claro que tem gente que faz o mal e não vai para a luz, rejeita a luz.
não vai nascer de novo, porque não quer. E tem o que pratica a verdade, que é o que vem para a luz, a fim de que as obras de Deus sejam manifestas nele, porque ele se identifica, ele ouve o chamado e vem. O mérito de entrar e definir quem é quem não cabe a ninguém. Por isso que em outro evangelho Jesus aconselha: não julgueis para que não sejais julgados, nesse sentido de julgamento de condenação ou de salvação. Isso não compete a gente, tá? Mas voltando ao assunto, o novo nascimento é explicado aqui como um fenômeno, tá? Não como um ritual, é como um fenômeno, é algo que acontece e acontece num nível transcendental, sobrenatural, espiritual e se manifesta materialmente, né? Humanamente falando. E esse fenômeno Jesus explica para Nicodemos e fala que Nicodemos precisava passar por esse fenômeno, e ele usa 2 símbolos para expressar. E são esses 2 símbolos que são os quais a gente vai usar, assim como Jesus usou para trazer o entendimento do fenômeno a Nicodemos, eu vou trazer aqui para também esclarecer o nosso entendimento e gerar entendimento para quem ainda não tem nenhum entendimento a respeito disso, né? Esses 2 símbolos, a água e o Espírito, que é o fenômeno do nascer de novo, né? Dentro da simbologia, explicando numa simbologia, nascer da água e nascer do Espírito, ou ser batizado nas águas e ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então vamos lá, querido. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. João está lá batizando aqueles que estão sentindo uma contrição, estão sentindo algo diferente acontecendo dentro deles. Eles querem mudar de vida, estão sentindo uma necessidade de melhorar a vida deles, estão entendendo que tem algo maior, um propósito maior, e que eles estão fora desse contexto, mas que eles são chamados para esse contexto maior, para algo, um fenômeno mais importante, mais elevado, e eles são impulsionados a buscar isso. E quando eles ouvem João Batista falando que isso é o reino de Deus, e que é para eles se arrependerem, que é o que na realidade já está acontecendo dentro deles, né? João os chama para o Rio Jordão, e João então expressa simbolicamente o que está acontecendo dentro de cada um deles num evento, numa espécie de ritual, né? Mas que não é um ritual, é apenas uma expressão, uma simbologia do que já está acontecendo no interior de cada uma daquelas pessoas. E essas pessoas vêm, João fala que é para eles se arrependerem, e eles expressam que estão arrependidos. Na realidade é só uma confirmação do que já está acontecendo, e ao ser confirmado isso, João pega a água e joga a água sobre a cabeça, sobre aquelas pessoas. Aqui, irmãos, é um negócio histórico, tá? Então, há muitas formas de batizar alguém nas águas, e ao longo da história do que a gente entende hoje como igreja, existem vários tipos de batismo, várias formas, métodos de fazer isso, de expressar esse mesmo fenômeno, esse mesmo evento, e alguns deles são assim, né? Por aspersão, que é jogar água sobre a pessoa, e por imersão, que é mergulhar a pessoa. Como tem aquele contexto de sepultar a velha criatura e nascer, se criou essa coisa de mergulhar a pessoa e levantar ela. Mas se a gente for olhar de acordo com dados históricos, a parte onde João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão era de uma altura que só seria possível mesmo realizar esse ato jogando a água sobre as pessoas. Do mesmo jeito que aparece no filme Jesus de Nazaré, que toda Páscoa passa aí nas redes de TV aberta, tá bom? Então era isso aqui o que acontecia. Não vou entrar no mérito da metodologia, porque não é o contexto aqui. O contexto aqui é expressar que João estava realizando aquele ato simbólico,
né, não ritualístico, mas um ato simbólico do que já estava acontecendo no interior das pessoas. Tá? E nesse momento em que ele está realizando isso, vem Jesus para que seja também batizado, passe por esse processo e, uma vez se fazendo como ser humano, passe por todo esse processo de identificação com o chamado, com o propósito e com o nascer de novo. Tá? Mas João vai falar, o batismo de Jesus vai do versículo 3 em diante, mas no versículo 11 do capítulo 3, João explica isso que ele está fazendo e dá uma deixa para o próximo passo nosso aqui de análise, didático, tá? Não que seja uma sequência, mas só para didática no nosso entendimento. Versículo 11 diz assim: e eu em verdade, João Batista dizendo, e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, ou seja, para confirmar essa decisão, essa mudança, essa atitude, isso que está acontecendo dentro de vocês, essa lavagem que está acontecendo dentro de vocês pela palavra, né? Não a palavra escrita, não uma palavra dita, mas uma palavra revelada dentro de vocês, um chamado, uma voz, essa palavra, esse poder, que é o mesmo que criou todas as coisas, que agora vai vir encarnada na pessoa de Jesus e se manifesta no poder do Espírito. Essa palavra, esse poder, esse impulso, essa voz interna, ela está lavando vocês de dentro para fora. E eu batizo, eu jogo a água, eu faço a simbologia em vocês para confirmar isso. Tá? Em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Tá? Então aqui a gente dá uma parada e a gente vai explicar a simbologia do fenômeno do novo nascimento acontecendo. A simbologia da água. Então eu já até expressei aqui, né? A água é utilizada como um elemento simbólico de lavagem, purificação, limpeza, transformação, que é algo que já está acontecendo no interior daquelas pessoas. Elas estão sensíveis e elas estão atendendo a uma voz interna, um chamado interno, transcendental, no interior delas. É um convencimento que é o Espírito que está fazendo, o Espírito de Deus, aquela chamada, aquele impulso, aquela coisa que a gente não sabe explicar, mas eu estou sentindo que tem algo maior, eu estou sentindo que há um propósito maior e que eu sou chamado para isso. Então isso é o reino de Deus, isso é o reino de Cristo, isso é a vontade de Deus, isso é a comunhão com Deus, isso é a vida plena e abundante de João 10:10, tá? Isso é o reino de Deus. Então as pessoas estão sendo tocadas, trabalhadas, lavadas de dentro para fora, elas estão indo em busca do caminho que está sendo impulsionado no interior delas, e elas encontram esse caminho quando elas chegam até João, o Batista, e ele fala: olha, eu estou simbolizando o que está acontecendo no interior de vocês, mas vem alguém maior do que eu, e ele sim vai completar isso que está iniciando em vocês, fazendo vocês também nascerem espiritualmente no reino de Deus. Tá? Isso não tem como impedir, é um processo que não tem um caminho de volta, só tem um caminho de ida. Tá? Isso é o nascer da água, o novo nascimento simbolizado na água. É esse constrangimento, é esse arrependimento, é esse sentimento, esse testemunho interior de que há algo maior, de que há um propósito maior e que eu sou chamado para ele e eu quero abandonar todas as minhas práticas, a minha mentalidade, a maneira como eu conduzi a minha vida para entrar agora dentro desse contexto, desse propósito mais elevado e maior. Então, esse primeiro passo é o nascer da água, é a purificação, é quando o ser humano ele é tocado de dentro para fora, purificado por esse poder, por essa palavra. Isso pode acontecer com ele lendo ou não lendo, com ele ouvindo ou não ouvindo,
tá? Isso pode acontecer porque é algo que é vivo, é espiritual. E aí quando isso acontece e alguém fala, alguém canta, alguém lê, ou ele mesmo fala, há um encontro, né? Que encontro? Um encontro com Jesus, que é esse que João fala que vem após ele, tá? E aqui a gente já encerra esse primeiro áudio e nós vamos entrar no segundo, explicando o nascer de novo na simbologia do Espírito Santo. Então, queridos, ainda continuando aqui no versículo de número 11 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, João fala que vem alguém após ele, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é o que vai dar sentido a esse processo inicial que aconteceu de arrependimento, de contrição, de compungir-se, de sentir uma forte inclinação e um forte chamado a um propósito maior, que é o reino de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, a vida abundante. Esse caminho, essa verdade, essa vida é Jesus. Ele é o caminho, ele é a palavra, o verbo encarnado. Olhou para ele, olhou para Deus, achou o caminho. João está falando isso. João falou, esse novo nascimento de vocês que está começando com essa lavagem, com essa purificação interna que eu estou simbolizando com a água, ele vai se concluir com ele que vai fazer essa obra ser completa, concedendo a vocês o mesmo Espírito dele, que vai purificar vocês não mais só com a água, mas agora com fogo. O fogo. E o fogo aí traz um entendimento dos processos difíceis pelos quais o ser humano agora vai passar para que ele seja moldado, trabalhado, tratado, não mais internamente só, mas agora também externamente, através das provações, aprovação da fé, aprovação da fé por meio das tentações, as várias tentações que vão levar o ser humano a passar um processo de aprendizado, um processo de amadurecimento espiritual e sempre olhando para Jesus como referência e se entregando e confiando no mover e no conduzir do Espírito Santo. Essas pessoas vão passar pelo processo que Paulo cita em Romanos capítulo 5 e também que Tiago cita na sua epístola no capítulo 1, a prova da fé, a esperança que é gerada na tribulação. A tribulação, ela produz a paciência produz a perseverança produz a experiência leva à esperança, e essa esperança que é o resultado, o amadurecimento, o crescimento, fortalecimento espiritual em Cristo pelo poder do Espírito, no Espírito do ser humano, ela é feita pelo Espírito Santo que é derramado em nossos corações. Esse processo que começa com a água, com a purificação, agora é levado ao fogo para tomar um formato. Tá? Então essa é a simbologia do nascer do Espírito e com fogo. Ser batizado com o Espírito Santo e com fogo é entrar nesse processo. E ele é contínuo, ele é diário. Então olha como é que a coisa é muito mais simples. Tá? O nascer de novo, o novo nascimento, nada mais é do que esse nascimento espiritual que começa com essa contrição, com esse arrependimento, com essa percepção, com essa compreensão, esse discernimento de que há uma vida mais abundante, de que há um propósito mais elevado e eu sou chamado para ele. E quando eu vou até esse chamado, eu encontro com Jesus. E uma vez encontrando com Jesus e seguindo os seus ensinamentos e seguindo os passos dele, eu passo pelas provações, eu passo pelas dificuldades que são utilizadas por Deus para me moldar, para me forjar, para me trabalhar, para tirar de mim tudo aquilo que não tem a ver com o propósito dele para a minha vida e me colocar dentro de tudo aquilo que tem a ver com o propósito dele para a minha vida e com a minha vida na vida das outras pessoas. Isso é passar pelo fogo. Então, nascer de novo é da água do Espírito. Esse fenômeno arquetípico, ele é simbolizado na água e no Espírito do fogo, simbolizando nada mais, nada menos do que isso. É claro que quando a gente aprende
a gente não aprende assim, mas é simples desse jeito. Então, se a pessoa sentiu esse chamado e foi atrás do caminho, encontrou esse caminho em Jesus, e ela começou a passar pelas dificuldades naturais, né, pelas quais se passa quando se começa a seguir a Jesus e a deixar o Espírito dele conduzir no processo de provação, de passar por dificuldade e de perseverar e de ter experiência e de manter-se na esperança, né? Aquela esperança que não deixa a gente ser confundido, mas mesmo passando pelas dificuldades a gente segue avançando. Essa obra que é feita pelo Espírito em nós, passar por isso é nascer de novo, é ter nascido de novo. É não só ver o reino de Deus, mas viver o reino de Deus. Isso é nascer de novo, isso é ser batizado com a água, batizado na água e batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo e com o fogo. É o novo nascimento. Todos os que passam por esse processo nasceram de novo. Os que não passaram por esse processo, tanto faz se eles foram jogados na água ou não, ou se eles falaram em línguas ou não, ou se eles pularam, tiveram visão, revelação, profecia ou não. Porque o fenômeno verdadeiro, arquetípico, ele se dá no conceito da simbologia da água do Espírito dessa forma simples, como Jesus passou, tá ok? Então, agora eu vou encerrar com outro áudio, né, distinguindo esse novo nascimento, ser batizado, esse batismo, né? Esse novo nascimento, esse batismo simbolizado na água e no Espírito Santo, distinguindo ele do que a gente encontra na igreja e do que a gente encontra no Evangelho, ok? Bom, meus irmãos, então aqui para a gente concluir, como vocês puderam perceber, né, o que a gente aprendeu de batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo, com fogo, a gente aprendeu de uma forma sistematizada, de uma forma ritualística, mística, né? Mística, nem vou dizer mística, mas ritualística e muito superficial, é mais ligada à tradição e ao ritual do que à essência, tá? Isso é o que a gente aprende. A gente aprende que na igreja, a gente aprende que a gente vai para a igreja, ou a gente recebe um folheto, a gente é evangelizado por alguém, a gente ouve de alguma forma falar da vontade de Deus, de Jesus, da salvação. E uma vez a gente entendendo isso, ou sendo convencido disso, a gente se arrepende, a gente se rende a um apelo, aceita Jesus. E ao fazer isso, a gente é instruído sobre a necessidade de passar pelas águas, né? De decidir sepultar a velha criatura para nascer de novo. E a gente passa pelas águas e a gente acha que quando a gente é mergulhado naquelas águas ou aquela água é aspergida sobre a nossa cabeça, a gente acha que aquele evento, aquele ritual ali, ele está fazendo com que a gente nasça de novo, né? Na realidade é uma declaração. Muitos de nós, até os que estão um pouco mais antenados, entendem que aquilo ali é uma declaração pública de fé. Tanto é que quando nós somos orientados ali na hora do batismo, quem vai nos batizar fala aquelas palavras e diz: você fulano declara ser fiel a Deus, bababá, 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 coisa que somente o Espírito Santo garante. Isso não depende da gente, é o Espírito Santo que faz esse processo. A gente não precisa ficar ali prometendo nada, jurando nada. Aquele evento é para a gente declarar, né? Mas virou um ritual assim, e aí a gente acha que ali é o momento em que a gente está nascendo da água. E aí a gente passa pela água, acha que a gente nasceu de novo, continua caminhando, participando das atividades da igreja, se envolvendo cada vez mais, aprendendo mais o texto, aprendendo mais do livro, aprendendo mais das práticas da igreja, e a gente fica então esperando uma segunda bênção ou uma confirmação daquele nascimento, que é o batismo com o Espírito Santo, que na maior parte das igrejas se evidencia com o falar em outras línguas, né?
Em algumas outras um pouco mais tranquilas, se faz essa distinção do falar em línguas como dom e do falar em línguas como uma evidência de batismo com o Espírito Santo. E então a gente fica ali esperando por aquela oportunidade. Muitos alcançam, né, porque se abrem para isso ou porque são influenciados, e outros ficam frustrados porque não recebem. E aí tem todo um contexto que não vale a pena agora a gente falar, mas que é traumático, é complicado. E na realidade isso tudo é algo criado dentro da instituição, dentro da ritualística dogmática do culto, né, da liturgia. E a coisa não é desse jeito, a coisa é muito mais simples. Nascer de novo é esse fenômeno que acontece de algo no nosso interior que nos move a um propósito mais elevado, a um caminho maior, a uma mudança, porque eu percebo que eu estou fora do propósito divino para a minha existência e eu procuro um caminho para entrar nesse propósito. E eu encontro esse caminho quando eu vejo Jesus. E aí quando eu vejo Jesus, eu dou esse primeiro passo, que foi impulsionado pelo Espírito dele. E quando eu vou seguindo Jesus, eu passo pelas dificuldades, pelas provações, e o Espírito vai me experimentando, vai me provando, vai me moldando, vai me forjando a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. E isso é um processo do nascer de novo. E eu não só vejo, percebo o reino, mas eu vivo o reino, a vontade, o propósito. É isso que é nascer da água e do Espírito. Isso é ser batizado nas águas e no Espírito Santo e com fogo. É o arrependimento, a mudança, a metanoia, né? E a perseverança, a provação, né? A forja, o moldar, é o ser purificado, é o ser, né, moldado à imagem e semelhança de Cristo, forjado no caráter, na personalidade e no temperamento. É esse processo de transformação do espiritual para o material físico, de algo que está acontecendo dentro de mim e que é manifesto nas minhas práticas, na minha maneira de pensar, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir. Isso é nascer de novo. Isso é ser batizado nas águas e ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Qualquer outra coisa é invenção, pode ter começado com boa intenção ou não, mas é uma criação da igreja instituição que sistematizou os ensinamentos de Jesus e dogmatizou a liturgia dessa instituição chamada igreja, ok? Então fica aqui a explicação desse novo nascimento, batismo nas águas e com o Espírito, para que todos nós possamos refletir e compreender. Você já está passando por esse processo, você já nasceu de novo, glória a Deus por isso, Deus te abençoe e continue te mantendo firme nessa caminhada. Se você ainda não passou por esse processo, eu acredito que essa compreensão, essa explicação arquetípica e simbólica, ela vai te favorecer e no momento certo esse fenômeno vai se manifestar na tua vida, ok? É um trabalho de revisão de conceitos e valores que está acontecendo agora, de uma coisa que já vem sendo ensinada há milênios, né? Então não é algo fácil, mas reflitam, orem e confiram, né? A luz do Evangelho, sempre dependendo do Espírito Santo e olhando para Jesus, confiram nos escritos do livro, né? E na prática da vida principalmente. Tem muita gente que passa pelas águas, mas não tem nenhum tipo de demonstração, né, natural de alguém que se arrependeu e que está querendo um caminho diferente, mais elevado. Tem muita gente que fala em línguas, salta, chora, tem visão e revelação, mas você vê que a vida não foi transformada, o caráter continua com falha, a personalidade continua ruim e o temperamento é o pior possível.
Então, só essa observar isso já dá a gente o entendimento de que a coisa não é bem por aí, tá? Mas à luz do Evangelho puro e simples de Jesus, como foi explicado aqui, a gente pode compreender por que isso acontece, tá? E a esperança é de que o Evangelho nos alcance e esse quadro possa ser modificado e a gente possa ver muito novo nascimento acontecendo de verdade. E eu acredito que isso faça parte do processo do Espírito Santo nesses últimos dias, em que a igreja está sendo fortalecida, né? A igreja verdadeira, não a igreja de instituição, mas o corpo de Cristo está sendo consolidado, está sendo fortalecido para o grande evento que há de acontecer no momento que tiver de acontecer, ok? Deus abençoe, obrigado por acompanhar até aqui. A gente vai estar passando aí essa segunda lição em formato de podcast, como nós passamos as anteriores, né? No YouTube, no Facebook e aqui no grupo do WhatsApp, tá? Deus abençoe, vamos aguardar a próxima lição. Na próxima lição a gente já vai estar falando de mais assuntos aí que vão ser anunciados ao longo da semana. Deus abençoe, graça e paz.